Olá, amigos e amigas. Se vocês têm alguma dificuldade de relacionamento com as pessoas, assista o vídeo a seguir, faça uma reflexão e melhore aquilo que é mais importante nas relações humanas. Inicialmente, vamos olhar aqui o cérebro. Este órgão é complexo e podemos dizer que é quem controla tudo no ser humano. Como um músculo, deve ser exercitado e pode ser desenvolvido. O Freud já afirmava no século passado que o ser humano no cérebro tem um aparelho psíquico e ele criou o estudo do modelo estrutural da personalidade. O que ele dizia? Que um dos pilares da personalidade é o id, são os instintos primitivos na busca do prazer e evitar o que é aversivo. Trata-se dos instintos, dos impulsos orgânicos e desejos inconscientes dos seres humanos. O ser humano não faz planos, não espera, busca solução imediata para as tensões, não aceita frustrações e não conhece inibições. Desconhece lógica, juízo, valores, ética ou moral. Essa figura mostra como se fosse um oceano onde os instintos primitivos estão alocados lá no fundo do poço. De qualquer maneira, o Freud dizia o seguinte, que no modelo estrutural da personalidade, nós também temos o ego. E o ego atua a partir do id e é tratado como o princípio da realidade. A satisfação das pulsões é retardada, ele harmoniza as pulsões do id com a realidade externa, introduz a razão e o planejamento e aguarda um momento externo para sentir o máximo de prazer e o mínimo de negatividade. Portanto, o ego, diferente até do que a gente fala aí no popular, ele tem uma grande importância no controle dos instintos. Também Freud dizia, e afirmava nos seus estudos sobre o modelo estrutural da personalidade, a existência do superego, ou seja, algo mais intenso do que o ego. E este é a parte moral da mente humana. Inibe através de punição ou culpa os impulsos contrários às regras e ideias por ele ditado. Ele força o ego a se comportar de maneira moral, ainda que irracional, e conduz o indivíduo à perfeição, através de palavras, gestos. O superego é formado após o ego, no esforço da criança de introjetar os valores dos pais e da sociedade. Portanto, nós voltamos a afirmar da importância da educação, da cultura, da educação familiar. Os seres humanos têm vários tipos de emoções e que nós somos muito parecidos com uma energia. Nós somos uma energia senoidal, com os pontos positivos e os pontos negativos. Sendo os pontos positivos mais aparentes, o amor, o prazer e a alegria. E os negativos, a vergonha, o medo, a tristeza e a ira. Portanto, todo ser humano é portador das emoções e ele tem um livre-arbítrio para se sintonizar nelas. Embora algumas sejam doença, por exemplo, a tristeza muitas vezes ela é gerada pela depressão e aí a pessoa tem que fazer os tratamentos médicos inerentes para melhorar este quadro. Tudo isso acontece no cérebro, onde que nós temos bilhões de células e bilhões de conexões neurais. Outro aspecto muito importante quando nós estamos falando de pessoas, além dos instintos, das emoções, são as suas potencialidades. De acordo com Daniel Goleman, esse fantástico psicólogo americano, nós temos pelo menos 7 tipos de inteligência. E essas inteligências é que nos interligam as vocações e as habilidades. E aqui estão elas: a racional, lógica, perceptiva espacial, comunicativa, musical, sinestésica e emocional. Segundo ele, todos temos todas as inteligências, porém, uma ou outra são mais predominantes. E aí por isso é que a gente vê pessoas que são demais, por exemplo, na música. Elas já trazem de dom aquela inteligência. A racional, a emocional muito forte.
dos vendedores, nos líderes, nos educadores, que se divide em duas. A intrapessoal, que é a capacidade do ser humano se autoanalisar. Então, tem pessoas que se autoanalisam sem receber nenhum feedback. E a interpessoal, que ela se coloca no lugar do outro. Quase chegando ao final da nossa abordagem aqui com vocês, vamos falar sobre a teoria junguiana dos perfis comportamentais. Segundo Carl Jung, todo ser humano tem pelo menos 4 atributos de competência: dominância, conformidade, estabilidade e influência, sendo que uma sempre é mais preponderante. Então, por isso é que a gente vê pessoas que têm assim muita dominância, são muito chefões, outras que são mais influentes, outras que são mais técnicas e outras que são mais estabilidade, pessoas mais tranquilas, mais de relacionamento. E agora nós vamos então conhecer um pouco desse quadro. As pessoas mais dominantes, elas têm um perfil de independência, de automotivação, enfim, conforme nós estamos colocando aqui para vocês. As pessoas de influência são mais otimistas, são mais sociáveis. As de conformidade, elas têm maior fortaleza em atividades técnicas. E as pessoas de estabilidade, elas são pessoas mais flexíveis, são melhores ouvintes e tal. Nunca esquecendo que todos nós, segundo Carl Jung, estamos nos 4 quadrantes. Por isso, conforme nós vimos aqui nesse vídeo, o ser humano é bastante complexo e nós precisamos conhecê-lo melhor. Conhecer os outros e conhecer a gente mesmo, né? Principalmente nas questões dos instintos, né? E também dos temperamentos. Por exemplo, as pessoas que têm um temperamento de muita dominância, elas têm mais dificuldade de relacionamento com os outros. Existem várias maneiras da gente melhorar isso, terapias, estudos, treinamentos e tal. O que nós queremos recomendar para vocês é que ao assistir esse vídeo, vocês selecionem 3 áreas que vocês precisam melhorar e busquem montar um plano de ação corretivo de maneira que você melhore as suas relações com os outros. Por exemplo, se você é uma pessoa muito dominante, tenta montar um plano de ação para reduzir essa dominância.